Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam então um sinal do céu. Penetrando Jesus nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Os seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá então o seu reino? Pois dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul? Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem os vossos filhos expelem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente chegou entre vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabe que esse demônio mudo era aquele que impedia a pessoa de falar. E não só de falar qualquer coisa, era de falar as realidades de Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus. Este demônio mudo está espalhado entre nós. Jesus expele. Aquele homem começa a glorificar a Deus, ele começa a falar de Deus. E foi um maravilhamento. Porém, a falta de fé, de confiança de quem era Jesus, faz com que eles o acusem. E uma acusação grave, muito grave. Estavam dizendo que Jesus estava expulsando o demônio pelo próprio Satanás, amando do próprio demônio. Jesus estaria realizando a cura em nome do próprio inimigo. E parece que o espírito do mal estava na mente daquele povo que o acusava. Eles interpretavam mal a ação de Jesus, não conseguiam enxergar. Infelizmente, são cegos aqueles que não conseguem enxergar quando Deus está agindo, como Deus faz. Para muitas pessoas, milagre nem existe. Sabe que no tempo de Jesus, as doenças, aquelas que não tinham causa física, elas eram atribuídas à ação do demônio, do inimigo. E Jesus, ele começa a esclarecer aquilo que era obscuro aos olhos dele. Sabe que expulsar demônios pela força de Deus é sinal de que, de fato, o reino de Deus está chegando. É tão bacana quando a gente percebe que a gente é usado por Deus. Quantas pessoas passam a enxergar mais a palavra, a ouvir mais a palavra, quando a gente abre a boca para falar. Então, eu repreendo todo espírito mudo que possa estar alojado aí na tua vida, na tua família. Para que a gente possa falar mais, expulsar demônios, sim. No sentido de que a palavra de Deus não pode ser calada. A gente tem que falar dentro de casa. Doa quem doer, a gente precisa. E doa quem doer, porque você sabe, mãe e pai, às vezes falar a verdade dói. Mas é preciso. É preciso. Receba a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa palavra possa chegar no teu coração e no coração das pessoas aos quais você vai estar compartilhando esse evangelho, e eu vou ouvir essa reflexão. Vamos evangelizar. Compartilhe. Até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser.